Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade falando do doce Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade Santa, né? Aonde é tão importante para nós, muito importante para nós nos nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Pastor, nas mensagens que o senhor tem trazido, o senhor fala sobre o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nos batizando com poder, com uma capacitação sobrenatural. Mas como que o Espírito Santo agia antes do Pentecostes? Você sabe me explicar? Vamos explicar para você então. Porque é importante você entender que o Espírito Santo, queridos, ele não age como muitas vezes pensam, né? Como que algumas pessoas pensam? Que no Antigo Testamento Deus habitava no meio do povo e que depois Deus se fez carne e que depois que Jesus morreu, Deus passou a ser o Espírito Santo. Como se fossem 3 etapas. E na verdade na Bíblia você não vai ver isso. Tá? Isso é uma heresia se um dia falar isso para você. Não, porque foi dividido em 3 etapas e eu já ouvi isso, por isso que eu estou dizendo. Isso faz parte de alguns conceitos de heresia que se prega. E eu quero trazer para você exatamente como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Claro que eu não vou conseguir falar tudo para você, mostrar todas as passagens, mas eu vou mostrar pelo menos algumas principais para que você possa analisar comigo e ver a diferença. E nós vamos perceber essa diferença. Como que o Espírito Santo ele atua após o Pentecostes e como que o Espírito Santo atuava antes de Pentecostes. Tá bom? Então vem comigo, que eu tenho certeza que isso vai te ensinar e vai te mostrar muito o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Não esqueça, o Espírito Santo é Deus, queridos. Ele não é um Deus menor. Ele não é a pessoa a menorzinha das 3, não. Ele é Deus. São 3 pessoas distintas, sendo um único Deus. Não são sendo 3 deuses. É sendo um único Deus. 3 pessoas distintas, sendo um único Deus. Amém? Então deixa eu trazer para você o texto base aqui. Eu quero já trazer aqui um livro muito conhecido para ficar fácil o entendimento. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 12 a 14. Tá? 12 a 14. Diz assim pra gente, ó. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então aqui, queridos, já é um exemplo de como que o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, pós-Pentecostes, o Espírito Santo em nós, ele age primeiramente quando você aceita Jesus, uma obra de santificação, gerando em você um fruto, Gálatas 5, 22, tá, em diante, aonde ele fala desse fruto que é gerado dentro de você, com o objetivo de santificação.
E também fala do Espírito Santo agora não somente dentro de você, mas o Espírito Santo agora sobre você, com uma conotação de agora de uma capacitação. Tudo é o Espírito Santo. Nós estamos falando isso, o Espírito Santo dentro de você e sobre você, para que você entenda as obras diferentes. Então, dentro de você, obra de santificação. Sobre você, como uma obra de capacitação para a obra do reino, usando dons, conforme o Espírito Santo te dá. Ok? E a obra onde o Espírito Santo ele usa você para a obra do reino. Então são 3 fases: santificação, capacitação e obra do reino. Ok? Agora, no Antigo Testamento, queridos, nós vamos ver algo diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não foi derramado sobre todas as pessoas lá no Antigo Testamento. Eram algumas pessoas seletas, como no caso de Davi, aonde ele era separado para uma determinada tarefa. Aonde o Espírito Santo se apoderava daquela pessoa. Pastor, se apoderava? Mas será que essa palavra se apoderava é aquela mesma que muitas vezes é usada para demônios? Onde o demônio se apoderou de alguém? Sim, é a mesma palavra. Vamos entender, queridos. Tanto para o mundo de luz, de Deus, quanto para o mundo das trevas, para que as suas obras venham ser manifestas na terra, o espírito de luz ou espírito de trevas, ele tem que se apoderar do ser humano. Para Deus concluir as suas obras na terra, e para ele fazer as obras dele na terra, o seu Espírito Santo, ele se apodera, ele possui uma pessoa, e ele capacita de uma maneira sobrenatural. Quando o demônio ele quer agir e quer realizar as suas obras na terra, ele também se apodera do ser humano, tomando conta e a consciência até mesmo do ser humano, fazendo as suas obras más. Então, tanto para o lado da luz quanto para o lado das trevas, a regra é a mesma. Então, o Espírito Santo, quando uma pessoa era separada por Deus, o Espírito Santo se apoderava daquela pessoa e aquela pessoa era capacitada a fazer algo. No caso de Davi, nós vamos ver que ele é ungido rei, ele é capacitado, ele tem uma ousadia. O maior exemplo disso é quando ele vence Golias. E depois ele vence muitas outras batalhas onde o Espírito Santo o capacitava. Mas, se nós olharmos ainda outros textos, nós vamos ver o caso aqui de Josué. Quando Moisés estava para morrer, ele teve que transferir o espírito dele, o Espírito Santo que estava nele, o Espírito de Deus que estava nele, fez uma transferência para Josué. Números capítulo 27. Só deixa eu pegar o versículo certinho aqui. Capítulo 27, verso 18. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Tome Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e impõe as mãos nele. Então aqui, querido, nós vamos ver uma transferência de unção, que a gente chama, né? Aonde aquele poder que estava sobre Moisés, aquela unção que é o Espírito Santo que derrama, né? A fonte do poder é o Espírito Santo. Então aquele poder que estava sobre Moisés é ordenado por Deus para transferir para Josué. Josué ele foi separado para agora poder comandar ali o povo de Israel, porque Moisés ele ia ser recolhido, ou seja, ele ia morrer, ok? Então nós vamos ver, queridos, que nem todas as pessoas no Antigo Testamento tinham o Espírito Santo. Algumas pessoas eram separadas e o Espírito Santo se apossava delas. E esse se apossar não era de maneira perpétua, era muitas vezes de maneira temporária, diferente de hoje.
o Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, busca, clama, teme a Deus, o Espírito Santo vem habitar em você e vem capacitar você com poder, ele habita eternamente, vai habitar para você até Jesus voltar. Vai ficar com você, o Espírito Santo. Uma vivência, uma habitação plena. No Antigo Testamento, essa habitação não era permanente, como é em nossos dias. Era temporário. Olha, por exemplo, o caso aqui, queridos, de Sansão. O caso de Sansão é algo que a gente vai conseguir ver isso de uma maneira bem clara, onde o Espírito Santo ele se apossa de maneira temporária. Olha só, Juízes capítulo 14, verso 5 e 6. Olha só. Sansão foi para Tímina com o seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. Olha agora aqui. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então você percebe que aquele momento que o leão está vindo, o Espírito Santo não estava em Sansão. Embora Sansão fosse consagrado, fosse nazireu desde o ventre. Mas o Espírito Santo não estava nele. Mas na hora que ele precisou, o Espírito Santo vinha, se apoderava, possuía Sansão, e Sansão criava uma força descomunal aonde ele rasgava. Então o Espírito Santo ele se apossava de uma maneira muitas vezes temporária e não permanente sobre aquela situação. Não é como nós, o Espírito Santo está sobre nossas vidas. Então o Espírito Santo ele podia estar naquela pessoa e podia se retirar. Foi no caso ali que a gente viu agora de Davi. Davi, ele simplesmente foi consagrado, o Espírito Santo se apossou dele. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul. Olha só que interessante. O Espírito Santo saiu de Saul. Então, queridos, nós vamos perceber muitas dessas situações no Antigo Testamento. E essa é a principal diferença. Falando ainda do mesmo Saul, em 1 Samuel capítulo 10, verso 10, nós vamos ver o Espírito Santo se apossando de Saul e ele começando a profetizar. Olha só. Chegando a Gibeá, um grupo de profetas veio em sua direção. O Espírito de Deus veio com poder sobre Saul, e este profetizou no meio deles. Então, queridos, a gente vai perceber que a forma que o Espírito Santo atuava era de maneira temporária, né? O livro de Juízes, se você for ler o livro de Juízes, você vai ver o Espírito Santo se apossando de vários juízes para trazer libertação para o povo de Israel, mas sempre de uma maneira temporária e não de uma maneira permanente, como em nossa vida hoje. Essa é a principal diferença. E um tempo atrás eu ouvi uma mensagem, uma pergunta, aqueles vídeos rápidos, aonde diz que a nossa geração pós-Pentecostes, chega no céu e se encontra com a geração antes de Pentecostes. E lá a gente tudo querendo saber como que era, né? Como que era o tempo deles, como que era a história deles. Eles tinham que guardar a lei, né? O Espírito Santo estava só sobre alguns, então a gente ia querer conhecer Elias, Eliseu, Davi, Josué. E daí, aquele vídeo ele para e as pessoas, antes do nosso tempo, muito mais curiosos do que nós, eles perguntam: como que é o tempo de vocês
aonde quando vocês creram na cruz de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de vocês. Vocês fizeram muitas coisas. Vocês fizeram obras maiores do que a de Jesus. Vocês manifestaram o poder do Espírito Santo como Eliseu, como Elias, como Josué, como Sansão. E daí a história conta que muitos dos cristãos do nosso tempo abaixou a cabeça e dizia assim: nós nem sabíamos que poderíamos usar o poder do Espírito Santo. E essa história que eu estou contando para vocês aqui sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento é para que você possa entender que o Espírito Santo hoje ele está disponível a você. O próprio Jesus Cristo diz que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Daí eu te pergunto, Jesus Cristo mentiu? Não, Jesus Cristo não mentiu. Não mentiu porque lá em João 14,17, ele diz que o Espírito Santo estaria conosco. O mesmo Espírito Santo que estava nele. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, mesmo Espírito Santo que estava em Jesus quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Daí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu um paralítico andar? Um cego ver? Um surdo ouvir? Daí você fala assim, ah, pastor, então quer dizer que o Espírito Santo hoje não está mais com a gente, né? O Espírito Santo, então, hoje, algumas denominações estão certas, então, em falar que os dons cessaram. Não, os dons não cessaram. O que cessou foi a busca pelo Espírito Santo. O que tem travado as pessoas de viverem o sobrenatural do Espírito Santo é a religiosidade que se criou na mente das pessoas. É o mesmo Espírito Santo. Olha o que diz João 14,17, queridos. Vou pegar aqui o verso 16, que eu acho que é mais fácil. Olha só. Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha só. O mundo, as pessoas do mundo que servem ao pecado, que não querem saber de Deus, essas não podem conhecer o Espírito Santo. Não podem recebê-lo. Mas você que aceitou e que creu em Jesus Cristo e que ama Jesus e que está guardando as palavras de Jesus, você pode receber, você o conhece, porque ele vive no meio, com vocês, né? Com vocês no sentido de estar no meio de todos aqueles que se juntam para adorar a Deus. Lembra que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei? Então está no meio, com vocês. Mas ele também diz, estará em vocês. Dentro de vocês. Com a obra de santificação. Sobre vocês com a obra de poder, de capacitação. Para que você ainda faça os olhos do cego se abrirem. Os ouvidos destamparem os ouvidos do surdo. Para que você possa manifestar o poder do Espírito Santo. Pastor, mas não é normal hoje em dia a gente ver isso. É verdade. Não é normal você ver hoje um cego enxergar, um surdo ouvir, um paralítico andar, haver cura de doenças. Mas por que não é tão comum? Porque hoje poucos buscam. Porque poucos apenas querem pedir para alguém ir lá e botar a mão, mas não querem viver a santidade. Não querem sair da sua vida e andar em seguir o que Jesus ele quer, o que Jesus tem para nós. O livro de João, capítulo 14, verso 15, diz assim que se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. O Espírito Santo vem sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que amam, sobre aqueles que temem ao Senhor. Lembra que eu disse no devocional de ontem? O grande segredo é obedecer, temer ao Senhor, e o Espírito Santo vem sobre você. E daí, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre você e você permite o Espírito Santo te usar, sim, você vai ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sim, você vai ver cegos enxergando, sim, você vai ver surdos ouvindo, paralíticos andando, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. O que Jesus diz que farão obras maiores do que a que eu fiz, ele não mentiu. Nós podemos, através do poder da unção do Espírito Santo, esse poder que emana da fonte que é o Espírito Santo. Amém? Eu quero poder estar orando por você e pedir a você que você curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Amém? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem mostrado para nós, por todo o direcionamento, por cada palavra, e consagrar ao Senhor a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, ao Senhor Espírito Santo, para que o Senhor venha com grande poder, com grande unção sobre a vida deles, curando, libertando de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade, de toda doença, de toda opressão maligna, aonde o jugo seja quebrado e o peso dos seus ombros seja retirado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, encha-os com teu poder. Encha-os com teu poder, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até mais. Tchau, tchau.